Olá, a BCZ News no ar. Na edição de hoje você acompanha como foi a Expo Rio Preto, que teve a participação da BCZ. A feira, considerada a maior do interior de São Paulo, reuniu especialistas para discutir sobre a febre aftosa. Eleições da BCZ, disponível vídeo explicativo para criadores que vão votar pelos Correios. Tem ainda um bate-papo sobre o projeto Zebu na Universidade, que continua atraindo estudantes de todo o país. BCZ News. Os desafios e avanços da produção no país com foco nos custos da produção rural. E quando falamos em levantar os custos dentro de uma propriedade, sabemos que isso funciona como um indicador de tomada de decisões para o criador. Então, o processo é crucial para a organização das propriedades como negócio. E é considerando esse cenário que a CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, criou o projeto Campo Futuro, de levantamento dos custos produtivos no campo, que pegou a estrada e visitou propriedades em todas as regiões do Brasil em meses de trabalho, cujos resultados estão sendo apresentados num circuito de lives, que começou falando justamente de pecuária de leite. O Tiago Rodrigues, coordenador do projeto, vai conversar com a gente agora. Oi, Tiago. Oi, Érica, tudo bem? Tudo ótimo. Para começar, vamos retomar, então, explicando o que é o projeto Campo Futuro. Bom, o projeto Campo Futuro é uma iniciativa do Sistema CNA com foco no levantamento de custos de produção de 11 atividades que a gente tem como carro-chefe, né? Estão divididas essas 11 atividades entre as áreas agrícolas e pecuárias, e o intuito maior do projeto é ir de encontro ao produtor, né? Tá nas regiões produtoras com foco em entender qual que é o momento produtivo que o produtor está vivenciando dentro da realidade daquela atividade que a gente está fazendo o monitoramento. Então, para isso, a gente conta com o apoio das federações e dos sindicatos rurais, que mobilizam esses produtores, que atraem os técnicos para essa discussão com a gente, para que a gente feche um modelo de propriedade que represente a produção daquela atividade, e a partir disso a gente constrói em conjunto com esse público os dados médios daquela propriedade para aquela atividade, né? Então, o intuito maior é levar informação para o produtor, né, dessa temática de gerenciamento de custo de produção, da necessidade que ele tem hoje dentro do processo gerencial dele de ter números acurados da atividade para que ele tome as decisões realmente de forma coesa. E, por outro lado, a CNA tem no projeto um carro-chefe para entender o que está acontecendo no campo para, a partir do momento que a gente precisa de utilizar dados ou informações técnicas para a proposição de políticas públicas, a gente esteja seguro com a informação que a gente está trazendo. Então, rotineiramente, a gente usa esses dados de custo de produção para discutir políticas públicas, né? Tanto no âmbito do projeto ou do plano Safra, aí, anualmente, né? Pedindo melhores taxas de juros, melhores condições de financiamento, como também para pautas específicas, como a própria reforma tributária que teve em alta aí, sendo discutida ao longo dos últimos anos, né? Então, a gente simulou muitos dos cenários de impacto para o produtor rural com base nos dados do projeto Campo Futuro. E qual que é a metodologia utilizada, Tiago, nesses levantamentos? Bom, hoje a gente discute a metodologia do projeto ou da atividade modal da região. O que é isso? A gente visita a região, contando aí com o apoio, como eu citei, das federações dos sindicatos rurais, e dentro dos produtores e técnicos que participam ali, a gente tenta definir uma propriedade que mais representa a atividade na região. Usando o exemplo da pecuária de leite aí, a gente visita uma região específica. Esse ano a gente visitou 12 regiões para fazer esse levantamento, e dentro desse município a gente tenta construir qual que é o volume de leite que essa propriedade típica da região produz hoje, qual que é o volume de capital empatado que ela tem ali, em estrutura, máquina, benfeitorias, terra, qual que é o desembolso médio que esse produtor faz por litro de leite produzido, tudo isso para chegar no cenário final, para entender qual que é o custo desse produtor, daquela atividade, qual que é a margem que esse produtor está tendo e como a atividade tem se comportado com relação às outras, né, que a gente chama aqui de atratividade ou da rentabilidade que a propriedade tem gerado, que é para a atividade como um todo, né? Com isso a gente consegue mensurar ano a ano aí qual que é o tamanho do impacto aí de elevação de algum preço de insumo especificamente ou de um movimento de queda de preço. Então tudo isso é monitorado durante esses levantamentos.
Bom, e esses levantamentos eles foram feitos por tipo de produção, não é? Os primeiros resultados divulgados foram da pecuária de leite. Se a gente comparar com os dados do ano passado por esses levantamentos, já dá para saber se os custos aumentaram ou diminuíram? O projeto tem hoje duas vertentes, né? Uma que é esse levantamento pontual, onde a gente atualiza a cada 3 anos a base dos sistemas produtivos que a gente tem levantado em alguns estados. Então, esse ano, a gente visitou 4 estados, né? Rio de Janeiro, Santa Catarina, Sergipe e Pernambuco, para fazer esse levantamento para a pecuária de leite. E um outro ponto, além dessa base atualizada, a gente também faz o acompanhamento de custo das regiões onde a gente já tem esse levantamento feito, né? Então, se a gente pegar aí numa média nacional, se a gente analisar do ponto de vista de elevação de custos, a gente está vivenciando um cenário aí um pouco menos desafiador do que foi o último ano, por exemplo, né? Se a gente fazer um recorte aqui de janeiro de 2020, mas pegando esse recorte da pandemia como um todo aí, para os sistemas de produção de leite que a gente monitora aqui nos 6 estados principais produtores, a gente vê aí para aqueles sistemas onde o uso de tecnologia é um pouco maior, que a gente consegue obter uma alta produtividade aí, um aumento de custos de 69% com relação aí, comparando janeiro de 20 com setembro de 22, né? Então, pegar esse acumulado aí, essa variação a gente pode observar. E naqueles sistemas com menor produtividade, ou menor aporte tecnológico aí, a gente acumulou um custo aí nesse período de 45%. Fazer um recorte pontual, janeiro de 2022 a setembro desse ano, a gente tem um aumento aí na média Brasil de 8% nesse custo de produção. Muito embora esses custos não estejam nos patamares do ano passado, tendo em vista aí, principalmente o cenário de preço de concentrado ou ração que a gente tinha no ano passado, os custos esse ano ainda continuam esse movimento de alta e o produtor tem sentido isso com relação às margens que ele tem obtido no campo hoje. Agora, Thiago, como você explicou, vocês pegaram regiões diferentes, provavelmente os cenários também serão diferentes por conta de cada região ter uma realidade? Sim, a gente, como citando 2 extremos aqui, né, se a gente pegar, por exemplo, as praças pesquisadas em Santa Catarina e comparar com as praças pesquisadas no Rio de Janeiro, que já foi um estado tradicional da produção de leite, a gente vê essa discrepância, né? Para Santa Catarina, por exemplo, a maioria dos modais apresentava uma característica muito especializada, né, com animais especializados, uma produtividade acima aí de 12, 13 mil litros por hectare ano, retornando aí para a atividade realmente um cenário de margem um pouco mais positivo. E, por outro lado, se a gente pegar as características produtivas das propriedades típicas do Rio de Janeiro, a gente tem uma mudança de cenário completa, né? A gente está falando ali de uma atividade muito ainda vinculada à pecuária de corte, né? Só aí entre 50% a 60% da receita que o produtor tem da atividade vem exclusivamente do leite, né? O resto aí é a venda de animais, né? Venda de bezerro, por exemplo. Então, quando se analisa esses 2 extremos, a gente tem essas discrepâncias. Uma na região mais especializada, com um alto volume de capital imobilizado, a dificuldade em ter produtividade para diluir esses custos fixos, né, para que o produtor tenha margens, e o outro lado, um sistema muito arcaico ainda, dependente ainda de muito daquela pecuária extensiva, né, de baixo manejo, onde o produtor tem muito pouco capital empatado, mas por consequência disso, ele não consegue ter produtividade, não consegue ter efetividade nos recebimentos dele, né? Quando a gente põe isso na peneira aí, apesar de ele ter um resultado por litro um pouco mais interessante, quando a gente dilui isso em termos de produtividade, a receita dele acaba sendo a margem dele, acaba sendo muito menor do que as atividades mais especializadas. Bom, Thiago, para a gente finalizar aqui nosso bate-papo, o que os criadores, os produtores de leite podem esperar para os próximos meses? Bom, o cenário agora é um cenário um pouco mais desafiador em termos de receita. A gente pega aí, se a gente fizer um recorte dos últimos 4, 5 meses, o cenário de preços a produtor aí estava bem favorável, né? Tendo em vista aí uma recuperação que já era esperada do setor desde 2020, né? Então, a gente está nesse cenário aí agora de mudança de direção na curva de preços, né? Principalmente no Sudeste agora a oferta de leite tende a aumentar, isso vai pressionar os preços um pouco mais aí. Em contrapartida, a gente tem um cenário de custos ainda
sem muito direcionamento com relação a uma possível queda, tendo em vista, por exemplo, o sal mineral, que hoje faz parte, aí, impacta bastante as despesas que o produtor tem, com um aumento aí de 50% nesse ano, né? Então, isso traz um certo impacto considerável, principalmente naqueles modelos um pouco com mais uso de tecnologia que dependem desse insumo, né? E, por exemplo, também a ração, que hoje a gente está falando aqui com um aumento de custo durante esses primeiros 9 meses do ano aí de 12%, isso tudo influencia no cenário para o produtor. Então, da agora para frente, a expectativa é disso, de um cenário de preços um pouco menos aquecido, né, uma oferta maior de leite, aí pressionando realmente as margens do produtor. Tá ótimo, Thiago. Muito obrigada pela participação aqui no ABCZ News e até a próxima. A gente agradece, seguimos à disposição aqui. No próximo mês, a ABCZ vai promover o curso Produz com o objetivo de auxiliar o produtor rural e facilitar o dia a dia nas fazendas. A Melissa Paroneto tem mais informações. É mais uma oportunidade imperdível para os associados da ABCZ. O curso será realizado de forma presencial nos dias 17 e 18 de novembro, aqui no Parque Fernando Costa. A ideia é facilitar ainda mais a vida dos produtores rurais que já utilizam o sistema Produz nas suas fazendas. Para trazer mais detalhes para a gente, eu converso com a Tainara Freitas, que é supervisora do Produz. Obrigada pela sua presença, Tainara. Bom, primeiro então, quem pode participar do curso e como deve proceder? O curso do Sistema Produz, ele é direcionado para os usuários do sistema. Por se tratar de um curso que nós conseguimos conciliar aulas teóricas e práticas, nós sempre direcionamos ao pessoal que já utiliza o sistema para que consiga aproveitar ao máximo esse período com a gente e tirar o máximo de dúvida possível. E aí, como é que deve fazer para poder participar? Tem que ser feita uma inscrição? Existe um valor para esse curso? Isso mesmo. Para realizar o curso, basta enviar um e-mail com as informações do nome do criador na BCZ, o nome da pessoa que vai fazer o curso, enviar para o e-mail produz@bcz.org.br. E, além disso, o curso tem uma taxa de inscrição no valor de R$50. Todas as funcionalidades, né, do software vão ser abordados aí durante esse treinamento? Exatamente, a ideia justamente é essa, é com que a gente faça nas aulas práticas exatamente a simulação do que o usuário e o criador precisa na fazenda. Então nós conseguimos abordar basicamente todos os itens do sistema, abrir, ensinar a simular vários tipos de relatórios, e nós deixamos também um período no final do curso para que o usuário que tenha dúvida, que queira sentar, olhar direito, pesquisar para ver se existe mais algum tipo de relatório que seja melhor para a fazenda dele, para que ele possa ter esse tempo com a gente para sentar e tirar todas essas dúvidas e conhecer o sistema o máximo que puder. Bom, para quem ainda não conhece, né, esse software do ABCZ, o quanto ele ajuda, auxilia os produtores rurais aí no dia a dia das fazendas, você podia fazer um resuminho para a gente aí, dar um pouquinho de informações sobre isso? O Sistema Produz, ele é um software de gerenciamento pecuário, onde abrange tanto a parte produtiva, a parte reprodutiva, a parte individual de animal, ele abrange todas essas questões, e ele concilia o criador na parte de escrituração zootécnica na ABCZ. Então esse é o nosso grande diferencial. Essas comunicações direto com a BCZ, e em cima dessas comunicações que ele faz, que ele tem que fazer para a BCZ, é onde ele consegue fazer a emissão de relatórios, possíveis tomadas de decisões e tudo mais na fazenda. Então o Produz, ele abrange tudo isso, ele abrange também serviços no curral, então a gente tem um módulo no curral, o módulo curral, onde o criador pode fazer todo o serviço de curral diretamente no sistema para facilitar o serviço dele, de não ter o retrabalho de fazer via papel, depois passar para o computador, e também porque ali mesmo na fazenda ele já consegue ter algumas informações e tomando algumas decisões que ele queira. Então, ao realizar o serviço, ele já consegue fazer tudo isso. Então, o Produz tem, além dessa parte de escrituração zootécnica, a parte produtiva, reprodutiva do animal, também tem a parte do módulo curral, onde o usuário que usa também o leitor de bastão eletrônico, ele pode fazer a leitura dos animais, pesar os animais através da balança eletrônica. Então, o Produz, ele é um software de gerenciamento pecuário que tenta abranger todo o serviço que é feito na fazenda, para incluir aí na parte de tecnologia e o usuário conseguir cada vez mais tirando relatórios, tomando decisões e informações sobre o seu rebanho. É
sistema completo, não é isso, Tainara? Muito obrigada pelas informações. Reforçando então, o curso acontece nos dias 17 e 18 de novembro, aqui no Parque Fernando Costa. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail produz@abcz.org.br e o valor da inscrição é de R$50. Eu volto com vocês aí no estúdio. E a seguir, tudo sobre a maior exposição agropecuária do interior de São Paulo. A ABCZ TV acompanhou a Expo Rio Preto. Eu trago essa informação daqui a pouquinho. Até já! Não só de boas práticas de gestão vive uma instituição como a ABCZ. Tem que usar o coração. Assim nasceu a ABCZ do Bem, que realiza diversas ações em benefício dos colaboradores e da comunidade, além de campanhas que levam o bem e a alegria para quem precisa. Eu trabalho muito e valorizo o meu dinheiro. Gosto de investir corretamente, pensando no sucesso da minha propriedade e no futuro da minha família. Por isso que eu não troco o certo pelo duvidoso. Só compro o Zebu com RGD, porque eu sei que o animal é puro de origem. Zebu com RGD, garantia de bons negócios para você. Cansado de investir em seu rebanho e não ver resultados? Então conheça o PMGZ Comercial. O PMGZ Comercial é um programa de melhoramento genético da ABCZ voltado para os rebanhos cara limpa. Oferece informações sobre as características de reprodução, crescimento e carcaça, além de avaliações genéticas das matrizes. Participe do PMGZ Comercial e veja os ganhos que o melhoramento bem orientado pode trazer para você. Carne de zebu, tá no rolete, tá no forno, tá no bafo, tá no espeto, tá na brasa, tá na mesa do Brasil. Carne de zebu, naturalmente saudável. Considerada a maior exposição agropecuária do interior de São Paulo, a Expo Rio Preto terminou no fim de semana e contou com a participação da ABCZ. A Expo Rio Preto 2022, aberta oficialmente nesta quinta-feira, impressiona pelos números. A feira bate recorde de participação de bovinos nesta edição e se consolida como a maior exposição pecuária do estado de São Paulo, com 2.200 animais inscritos. O Zebu marca presença com exemplares das raças Nelore, Nelore Mocho, Guzerá, Gir, Sindi e Itabapuã. Durante a abertura do evento, o presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu destacou a importância da região de São José do Rio Preto para o agro brasileiro. Rivaldo Machado Borges Júnior foi homenageado na solenidade pelo trabalho realizado à frente da ABCZ e recebeu do representante do Legislativo Municipal o título de cidadão riopretense. O agronegócio, sem dúvida nenhuma, é a locomotiva do país. Sem o agronegócio, a pecuária, o que seria do Brasil? O Brasil é o maior exportador de carne do mundo. Então, é muito importante se você soubesse a felicidade em nome da Câmara Municipal, que aprovou por unanimidade, São José do Rio Preto, que tem que agradecer a Rivaldo e a ABCZ por essa deferência para a nossa cidade. Nós que estamos muito mais felizes do que vocês pela presença aqui. Eu quero agradecer a ABCZ, os seus associados, por me colocar em destaque e poder trabalhar por eles aqui em São José do Rio Preto. E eu fiquei boquiaberto. Esse ano eu adentrei aqui o parque. Do ano passado para cá foi uma explosão de várias raças zebuínas, de uma quantidade de animal extraordinária. E receber essa homenagem, para mim, é muito gratificante pelo reconhecimento do nosso trabalho. A gente sempre trabalhou em prol do associado, com transparência, com seriedade, para que as coisas aconteçam. Rivaldo Júnior retribuiu a honraria e homenageou o prefeito e o secretário de Agricultura e Pecuária de Rio Preto em nome da ABCZ. O prefeito Edinho Araújo aproveitou a oportunidade para destacar a importância da parceria com a maior associação de pecuária do mundo na realização da feira. O Zebu sempre à frente, né? O Zebu com um destaque especial, porque quem tem a ABCZ tem que ser fiel, né? Primeiro agradecer aí a parceria de vocês, condução junto conosco. A ABCZ vem só reforçar e abrilhantar e dar credibilidade também para essa evolução que a nossa exposição está tendo.
Isso é fruto de um direcionamento de um visionário político que é o nosso prefeito Edinho. Investir no parque, trazer a infraestrutura para que a gente consiga abrigar tudo isso que vocês estão vendo aqui. A BCZ liderou um movimento para a retirada do ICMS e foi aqui no evento de Rio Preto e eu, como secretário da Agricultura, trabalhei por isso e com o atendimento do governador Rodrigo Garcia atendemos essa reivindicação, além de outros avanços importantes que tivemos para a genética, para a pecuária aqui no estado de São Paulo. É um trabalho maravilhoso que foi feito em conjunto, a ABCZ e o município de São José do Rio Preto. Esse é o segredo do nosso sucesso, parcerias. Serão 5 dias de evento com atividades técnicas, geração de negócios e atividades para toda a família, que incluem shows, praça de alimentação e feira de artesanato. Crescimento espetacular, né? Então a gente vê que a cada ano que passa, a presença do zebu leiteiro aqui na Expo Rio Preto tem sido diferencial para a feira. A cada ano, a maior participação de animais na exposição. Nós começamos o ano passado essa parceria e hoje aqui nós estamos fechando ela com chave de ouro. Então isso é exemplo para o Brasil e para o mundo. Ainda durante a Expo Rio Preto, que terminou no último domingo, o encontro discutiu a situação da febre aftosa e o período de transição do estado de São Paulo para o status livre sem vacinação. A Expo Rio Preto 2022 realizou uma mesa redonda sobre febre aftosa no recinto de exposições Alberto Bertelli Lucato. O encontro reuniu representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, autoridades do setor agro no estado de São Paulo e o presidente da ABCZ, Rivaldo Machado Borges Júnior. O debate esclareceu a pecuaristas e profissionais da área sobre o processo de transição do estado de São Paulo para o status de zona livre de febre aftosa sem vacinação. Tem regras, tem normas, o Brasil tem que elevar o seu status sanitário, precisa elevar e está elevando. São Paulo cumpre regras e obedece normas federais e obedece normas internacionais. Isso é sanidade para o nosso rebanho, mas é também alimento saudável. A partir que o Brasil esteja livre da vacinação contra a febre aftosa, nós temos que ter um olho clínico, né? Até discutindo aqui hoje, de que o produtor rural fique atento, visualize, porque o vírus é minúsculo. Ele pode vir de uma hora para outra. O Brasil com 220 milhões de cabeça pode ser uma tragédia, né? Então tem que tomar muito cuidado. O evento técnico contou com a participação da Superintendente Federal de Agricultura e Pecuária de São Paulo, Andréia Figueiredo, que fez um breve panorama sobre o plano estratégico do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa. Para o plano estratégico, os estados brasileiros foram divididos em 5 blocos, a partir de critérios acordados com órgãos internacionais de vigilância animal. Por meio de um processo de monitoramento contínuo em que os estados devem cumprir uma série de requisitos, o mapa avalia a retirada da vacina. O coordenador de defesa agropecuária do estado de São Paulo falou dos desafios para alcançar o status definitivo de zona livre sem vacinação. A retirada da vacina é um novo momento, é uma maneira diferente de controlar a aftosa. Lembrando que a gente é livre de febre aftosa há muitos anos, desde 95 não se tem um caso aqui no estado de São Paulo. Nós vamos continuar livre, mudar a maneira que a gente vai controlar. Uma maneira muito mais difícil, que vai exigir muito mais atenção da defesa agropecuária, empenho, mas a gente está se preparando cada vez mais para chegar no status. Atualmente contam com o status definitivo de zona livre sem vacinação os estados do sul do país, além do Acre, Rondônia e parte do Amazonas e do Mato Grosso. São Paulo integra o bloco 4, juntamente com mais 10 estados brasileiros. No entanto, o Ministério eliminou provisoriamente a exigência de vacinação em 7 estados desse bloco, o que não inclui São Paulo. Esse ajuste tem gerado dúvidas entre pecuaristas, principalmente no que se refere ao transporte de animais entre um estado em que a vacina é exigida para um outro sem a obrigatoriedade. O trânsito continua livre, São Paulo precisa
corrigir alguns pontos para que a partir do ano que vem, sim, lá para o final do ano que vem, ele sim também tire a vacinação. Mas em relação a trânsito de animais, seja animais comerciais, animais para abate, animais para cria ou animais PO, nada vai mudar. Então continua abertas as fronteiras sem nenhuma restrição para o ano que vem. A não ser de animais que vêm das regiões do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, porque eles já estão no status de livre, sem vacinação, com reconhecimento internacional. Também as regiões de Rondônia, Acre, norte do Mato Grosso e uma região da Amazônia. Esses estados, sim, tem restrição, mas o resto do Brasil e São Paulo não há restrição nenhuma de trânsito de animais, principalmente entre São Paulo e Minas. Está chegando a hora de participar da eleição da maior entidade da pecuária zebuína mundial. Você, criador que não estará em Uberaba, veja agora como validar o voto pelos Correios. Olá, associado. Você deve ter recebido na sua casa o envelope referente à eleição do novo triênio 2023-2025. Fique atento às informações e participe. Dentro do envelope você encontrará esta carta com todas as orientações necessárias para você votar. Ela está assinada pelo atual presidente Rivaldo Machado Borges Júnior. O envelope também contém a cédula de votação que traz as duas chapas que concorrem ao pleito. Assinale com um X no local correspondente à chapa escolhida, dobre a cédula e coloque dentro do plástico, que também se encontra no envelope. Feito isso, ele deve ser lacrado. Por último, você deve datar e assinar a carta de remessa do seu voto e reconhecer firma em cartório. Lembrando que, no caso de pessoas jurídicas, o documento deve ser assinado pelo representante legal da empresa. Neste outro envelope já endereçado à BCZ, coloque a carta de remessa assinada e o plástico lacrado com o seu voto. Leve aos Correios juntamente com o aviso de recebimento. E assim, a BCZ reconhece a sua legitimidade para exercer o voto. Importante lembrar que serão validados apenas os votos postados até o próximo dia 20. A eleição acontece no dia 30 de novembro de 2022. Exerça o seu direito como associado da maior entidade mundial das raças zebuínas. Participe! Depois do intervalo, a gente fala sobre o novo boletim do Sicarne da Embrapa Gado de Corte. Até já! Depois da revolução no acesso à informação, é chegada a era da imersão. Zex, mais que um aplicativo, uma experiência. O Zex é o seu novo assistente do universo Zebu. Fique por dentro de tudo o que acontece na BCZ e no mundo da pecuária. Já disponível nas lojas de aplicativo. Zex, Zebu Experience. Baixou, experimentou. Leite de Zebu, tá no iogurte, tá na canjicada, tá no mingau, tá no pudim, tá no arroz doce, tá na mesa do Brasil. Leite de Zebu, naturalmente saudável. Sua empresa já exporta ou tem potencial para expandir seus negócios para outros mercados? O projeto Brazilian Cattle é uma plataforma que auxilia na sua internacionalização. Participam do projeto empresas renomadas de diversos segmentos do setor pecuário. Desenvolve ações presenciais e virtuais com a finalidade de estabelecer contatos internacionais e criar oportunidades comerciais. Venha expandir suas fronteiras. Venha realizar bons negócios. Agora a gente vai falar sobre o novo boletim do Centro de Inteligência da Carne Bovina, o Sicarne, da Embrapa Gado de Corte. Aqui na nossa sala virtual, eu quero agradecer a presença de um dos pesquisadores que assina o estudo. Oi, Guilherme Malafaia, muito obrigada pela presença aqui com a gente. Olá, Érica, tudo bom? Boa tarde para vocês aí. Boa tarde para todos que estão assistindo a BCZ News.
Vamos lá, vamos começar falando então. Qual a carne bovina produzida do Brasil? Esse é o título dessa edição do boletim. A que conclusão vocês chegaram, professor Guilherme? Olha, Érica, existe uma diversidade de sistemas de produção aqui no Brasil, né? Cada região, cada bioma tem a sua característica própria, diversidades edafoclimáticas, diversidade de raças, diversidade de sistema de produção. E isso faz com que a gente desconstrua o conceito de que a carne bovina é uma commodity, né? Commodity é aquele conceito traduzido que é um produto comum, igual, padronizado. E de fato não é, né? Se nem no próprio animal a gente tem anatomias de cortes iguais, imagina de animais diferentes, imagina de sistemas de produção diferentes e de regiões diferentes, né? Então, só por isso a gente já pode desconstruir que, mediante a diversidade, a característica dos sistemas de produção no Brasil e os produtos oriundos deles, não dá para a gente categorizar a carne bovina como uma commodity, né? Mas, predominantemente, o padrão nosso de consumo de carne bovina no Brasil, ele está muito relacionado ao binômio braquiária e zebu, né? Praticamente 75% dos animais que são abatidos no Brasil, eles trazem essa dobradinha, né, que é tradicional e que fez com que o Brasil conseguisse uma situação de vantagem competitiva muito grande no mercado internacional. Saímos lá da década de 80 de importadores de carne bovina para chegarmos hoje aí num dos maiores exportadores de carne bovina do mundo, né? E isso tem uma participação muito grande desse binômio braquiária e zebu, que está praticamente em quase todas as regiões do Brasil, exceto, né, mais a região sul do Brasil, que tem uma predominância mais de taurinos, né? Agora, Guilherme, qual que é o papel da sanidade do gado brasileiro na geração de valor desse produto? Sem dúvida nenhuma, hoje a questão da sanidade, a saúde animal, ela é fundamental para que a gente possa acessar mercados e manter mercados. Eu acho que esse é o pilar básico, né, Érica, para que a gente possa, a partir daí, começar a desenvolver, né, estratégias de buscar capturar valor através da redução de abate de animais, de termos animais mais precoces, com uma carne de melhor qualidade, que atenda mercados premium, que remuneram mais por um produto de melhor qualidade e, logicamente, né, sempre com uma menor pegada ambiental, com uma menor pegada hídrica, né, e a transparência nos processos, que é cada vez mais fundamental para que a gente possa vender confiança, que, no meu ponto de vista, é o melhor marketing que existe. E você consegue isso através de rastreabilidade, do campo até o prato, mostrando a transparência dos processos produtivos. Mas, sem dúvida nenhuma, a sanidade ela é o estandarte básico, principal, para que a gente possa alavancar, né, e capturar valor. Bom, a gente pegou algumas informações aqui que o estudo chama a atenção das peculiaridades da produção regional e traz um dado que de 35% da carne consumida no Brasil vem da região centro-oeste, 22% da região sudeste, 16% do sul, 14% do norte e 13% do nordeste. Ou seja, a grande maioria dos animais abatidos tem genética zebuína, Guilherme? Sim, isso aí, a cada 100 animais abatidos é essa classificação. Então, se nós pegarmos aí centro-oeste, uma parte do sudeste, uma parte do norte, Matopiba, um pedaço do Paraná, é predominantemente essa dobradinha braquiária e zebuínos, né? É predominantemente o Nelore. Então, podemos dizer que 75%, né, daquilo que é consumido de carne no Brasil tem a genética, tem o sangue zebuíno, juntamente com a variedade da braquiária. Bom, a cadeia tem à disposição também o trabalho da BCZ, né, e do PMGZ Corte Leite, que justamente cria sistemas baseados em melhoramento genético. Gostaria que você comentasse um pouquinho qual que é o impacto desse trabalho na conclusão do estudo.
Não, sem dúvida nenhuma, e podemos citar também o programa Embrapa GenePlus, né, de melhoramento genético, que também é uma das referências. Sem dúvida nenhuma, nós evoluímos muito, Érica, no melhoramento genético da raça zebuína aqui no Brasil, e hoje temos condições até mesmo de exportar genética, né, de alto valor agregado. Entretanto, ainda temos muitos avanços ainda a fazer em termos de adoção, né, de reprodutores, melhoradores de rebanho, de fêmeas melhoradoras, né, de rebanho, e até mesmo do próprio cruzamento, né, entre zebuínos e taurinos, mas sem dúvida nenhuma, todo o trabalho que a BCZ fez e outras instituições, como também a Embrapa fizeram, né, são fundamentais para que a gente tivesse esses números aí, né, gigantescos, que é da pecuária de corte, né. Sem o melhoramento genético, sem a adaptabilidade, né, do zebuíno no Brasil, da braquiária, dificilmente a gente conseguiria chegar nas condições que nós temos hoje. Bom, você comentou no início da entrevista, mas eu gostaria de reforçar. Considerando essas diferenciações, a carne bovina deve ser considerada uma commodity? Não deve ser considerada uma commodity por todas essas características que nós salientamos, né? Diferentemente de outros tipos de produto que você tem uma padronização e é aquilo ali, na carne bovina é diferente. Nós temos diferenças de regiões, nós temos diferenças de clima, nós temos diferenças de raças genéticas, de sistemas de produção, de logística, de manejo, enfim, né, é uma diversidade muito grande, né? Que por um lado, né, traz aspectos negativos, mas também por outro traz aspectos positivos, que a gente pode, através de estratégias de marketing, de segmentar mercado e poder atender, né, com uma maior propriedade, praticamente quase todos os mercados, né, mundiais, conforme gostos e preferências de consumidor. Tá ótimo. Guilherme Malafaia, pesquisador Embrapa Gado de Corte, muito obrigada pela presença do senhor aqui na BCZ News e até a próxima. Obrigado, Érica. É sempre um prazer falar com vocês. Um abraço. O ministro da Agricultura, Marcos Montes Cordeiro, se pronunciou por meio de vídeo nas redes sociais sobre a lei discutida na União Europeia para enfrentamento ao desmatamento. A lei pretende barrar produtos importados de áreas desmatadas, o que poderia refletir na importação de produtos brasileiros. Meus amigos produtores rurais, tenho visto nas mídias sociais falsos alertas sobre os riscos para a nossa agricultura de uma nova lei europeia supostamente para combater o desmatamento. Mas se enganam aqueles que acham que as ações europeias têm como foco a questão ambiental. Se fosse assim, ao invés de levantarem barreiras à produção de alimentos em outros países, estariam trabalhando para reduzir seu consumo de combustíveis fósseis, a principal fonte de emissão de gases de efeito estufa. Não é o que temos visto. Por isso, não devemos cair na armadilha de comprar essa visão. A lei discutida na União Europeia é uma medida protecionista que busca minar a competitividade de países como o Brasil, que preservam a sua vegetação nativa, inclusive dentro da propriedade rural. A agricultura brasileira é sustentável e respeita o meio ambiente. Exportamos nossos produtos para quase 200 países, o que reflete a qualidade, a sanidade e credibilidade da nossa produção. Não preciso explicar isso para vocês, e muito menos para aqueles que conhecem bem o setor e mesmo assim aderem a esse discurso contra o Brasil, atacando o seu próprio país de maneira irresponsável para fins eleitoreiros. Temos sim trabalho a fazer com relação ao desmatamento ilegal, que estamos enfrentando, inclusive por meio do nosso rígido Código Florestal, buscando soluções para coibir definitivamente essa prática. Enquanto isso, seguiremos com o apoio de todos os produtores brasileiros, engajados para continuar fortalecendo a agricultura brasileira. Neste momento, mais do que nunca, o nosso agro e o Brasil devem estar unidos. Por isso, não faz sentido dar credibilidade a narrativas distorcidas, muito menos defender um candidato que considera o agronegócio fascista, que apoia invasões de terra pelo MST, que quer regular a produção agrícola e até mesmo impor restrições às exportações do agro. O verdadeiro risco para o Brasil é o retorno do atraso, da violência no campo e da corrupção como método de governo. Isso sim é indefensável.
Zebu na universidade. Depois do intervalo, a gente bate um papo sobre o projeto que segue atraindo estudantes de todo o país. Sabe o que esses touros jovens têm em comum? Foram selecionados pelo PENAT. O PENAT é o Programa Nacional de Avaliação de Touros Jovens da ABCZ, que seleciona reprodutores e possibilita a avaliação de suas progênies em criatórios de todo o Brasil, além de identificar em seu rebanho futuros campeões de venda de material genético. Sendo rebanho colaborador, você recebe doses gratuitas de touros geneticamente superiores. Participe do PENAT. Leite de Zebu, tá no queijo, tá no bolo, tá no chocolate, tá na manteiga, tá no sorvete, tá na mesa do Brasil. Leite de Zebu, naturalmente saudável. Portal zebu.org. Memória e história do zebu e da pecuária brasileira. Além de informações históricas e zootécnicas, reúne também os avanços em pesquisas da pecuária brasileira e áreas afins. Sabe qual o segredo desse gado bonito? Acertou. É o PMGZ da ABCZ. Criado em 1968, o PMGZ auxilia os criadores identificando os bovinos mais precoces, férteis e com maior ganho de peso, melhores carcaças e produção leiteira sustentável. Entrega poder de decisão para alcançar os melhores resultados e o melhor suporte técnico do mercado. Participe do PMGZ, melhore o rebanho e multiplique os ganhos de sua propriedade. Carne de Zebu, tá no churrasco, tá no espetinho, tá no hambúrguer, tá nas almôndegas, tá no pastel, tá na mesa do Brasil. Carne de Zebu, naturalmente saudável. Com 108 novas pecuaristas, o protagonismo da mulher rural foi evidenciado e ganhou um espaço próprio. O prédio de 400 metros quadrados foi desenvolvido no formato multiuso, para receber diferentes tipos de eventos. Entre, a casa é sua. ABCZ, Força Feminina no Agro. O projeto Zebu na universidade, realizado pelo Museu do Zebu, continua contribuindo para a formação de futuros profissionais do setor agropecuário brasileiro. Na última semana, alunos do Mato Grosso visitaram a sede. O grupo, com cerca de 15 estudantes da Universidade Federal de Rondonópolis, conheceu a sede da ABCZ, incluindo as instalações da ABCZ TV. Nós já fazemos essa visita desde 2004, onde os alunos do curso de zootecnia de Rondonópolis são trazidos até Uberaba para poder conhecer a ABCZ e ter essa experiência de como a ABCZ faz para poder propagar o zebu e os programas de melhoramento genético que a ABCZ realiza para melhor contribuir com a formação dos zootecnistas que se formam em Rondonópolis. O grupo também esteve no Museu do Zebu e se reuniu com o presidente Rivaldo Machado Borges Júnior. Experiência importante para futuros profissionais do setor. Eu achei extremamente importante porque a gente conseguiu sair um pouco da nossa zona de conforto, que a realidade do Mato Grosso é uma realidade diferente dos outros estados. A gente pôde conhecer melhor, trabalhar visualmente e poder expandir nossa mente. Eu principalmente estou no final do curso, eu ainda não sei qual rumo seguir, acho que isso foi um divisor de águas tanto para mim quanto para o pessoal. E é muito importante, é uma experiência muito interessante, nós somos muito bem recebidos. Eu particularmente espero voltar aqui mais vezes. E a gente continua falando sobre esse projeto Zebu na universidade e também de outras ações voltadas para a educação que são desenvolvidas pela ABCZ. E por isso eu recebo aqui no estúdio o Tiago Riciopo, gerente de Museu do Zebu, que está acompanhado do coordenador da Casa do Educador de Uberaba, o Marcos Vinícius, e também a Patrícia Prata, que é analista de gestão educacional da Casa do Educador. Olá, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Vou começar falando com o Tiago um pouquinho desse projeto Zebu na universidade, né, Tiago? Como a gente comentou, atrai estudantes de várias regiões do país. Como é que funciona para quem quiser participar? Bom, o projeto Zebu na universidade, ele já existe há alguns anos, né? Estamos perto de completar 10 anos de existência da proposta e ela serve para atender
carências, né, como essa percepção, né, quer dizer, essa apresentação que o professor da Universidade Federal de Rondonópolis trouxe, que existem vários cursos de ciências agrárias pelo Brasil afora, né, e inclusive estudantes que vêm do exterior que visitam com frequência Uberaba para conhecer todo esse pacote que envolve o zebu, né? Então o Museu do Zebu organiza essas visitas para que elas não sejam visitas meramente expositivas. Então nós fazemos uma imersão sobre a história, sobre o legado do zebu, né, no Museu do Zebu, mas também eles têm a oportunidade de conversar com os técnicos da BCZ, né, em ocasiões das exposições, visitar os pavilhões, conhecer todo o trabalho que é feito também na FASU, né, ou em alguma central de genética, em uma fazenda histórica. Então nós sempre estamos recebendo esses estudantes das universidades brasileiras, e mais do que isso, trabalhamos também dentro de projetos muito específicos com as universidades da região, né? Então, por isso que é uma extensão do projeto Zebu na Escola, porque é mais antigo, surgiu essa necessidade do Zebu na universidade, que é aproximar o estudante, seja de um curso de zootecnia, um curso de veterinária, né, um curso de agronomia, por exemplo, de emergirem nesse universo uberabense, né, que é reflexo da pecuária e da seleção no país. E é interessante a gente ouvir depoimentos, como a gente viu aí na reportagem, que os estudantes acabam se surpreendendo como a realidade é tão diferente, sendo que a gente está aí praticamente todo mundo no mesmo país, mas em realidades tão diferentes, né, Tiago? Exatamente. Então, é por isso que a gente enfatiza muito, né, no Museu do Zebu a importância, né, do assunto, né, para entender mais sobre o nosso país. Porque, apesar de tantas diferenças regionais, a pecuária é um dos elementos que unifica, né, economicamente o nosso país, é uma das forças econômicas do Brasil, e que ela carrega no seu bojo toda uma cadeia, né, interrelacionada, que faz o Brasil modelo. Então esse modelo ele é reflexo de um legado, de uma história, né, de uma continuidade de atitudes, né, certeiras de uma certa maneira, que deram certo e que hoje é referência para o mundo, né? Então, antes de mais nada, é importante que a gente destaque não só para os estudantes das áreas afins às ciências agrárias, mas também para áreas como a minha, ciências humanas, para as próprias escolas, onde se dê ênfase de uma parte da história do Brasil que por muitas vezes foi esquecida ou relegada a uma categoria na qual ela não pertence, né? Que é algo que evidencia a nossa cultura, que evidencia as nossas tradições e, claro, a nossa economia. Então, o Zebu representa muito bem isso, e o Uberaba vamos dizer assim, um prato cheio para apresentar esses aspectos, né, que se relacionam a esse desenvolvimento que a cidade tem no país, né? E como você comentou, esse projeto nasceu do Zebu na Escola, que na verdade é a base todinha e o primeiro passo para que as pessoas conheçam ainda mais essa questão da pecuária, a importância do zebu e tudo mais, né, Tiago? Exatamente. Né, a gente vê a satisfação que os estudantes têm ao conhecer aqui Uberaba, né? Porque nós que somos daqui já somos acostumados. Acha comum, né? Acha comum, mas na verdade não é. Na verdade, o que nós temos a oferecer é de fascinar, vamos dizer, de enriquecer os olhos de muita gente, né? Então, o museu trabalha nessa perspectiva porque é uma história que conta a história do país, de uma certa maneira, né? É uma faceta importante desse legado. E mais do que isso, aqui vamos dizer, o centro, né, do melhoramento genético do zebu no mundo. Então é uma referência muito importante o estudante poder conhecer uma central de genética, todo o processo que é feito para o melhoramento genético, né, todos os estudos que estão por trás
disso tudo, todo esse debate, esses discursos que envolvem algo tão importante para nós. Bom, e a gente está falando aí de escolas, né? O ensino da cultura zebuína é trabalhado pela BCZ em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Uberaba por meio da Casa do Educador. E os professores da rede de ensino de Uberaba são formados para ensinar a história, os aspectos culturais e econômicos da criação de zebu. Na última semana, aconteceu a 26ª edição do Congresso de Educadores de Uberaba e do Triângulo Mineiro. E o Tiago representou a BCZ. Vamos ver. O Congresso de Educadores de Uberaba e do Triângulo Mineiro, em Minas Gerais, chegou à sua 26ª edição. Milhares de profissionais acompanharam as rodadas de lives, que somaram 4 dias e reuniram à mesa especialistas em educação básica, pedagogia e cultura. A ABCZ foi representada em uma das mesas redondas pelo gerente executivo do Museu do Zebu e pesquisador do Centro de Referência da Pecuária Brasileira, Tiago Riccioppo. Foi tratada a inclusão de algumas propostas, como o ensino de ciência, de geografia e história nas matrizes curriculares a partir de 2019, né? E desde então, né, nós estamos experimentando aí possibilidades, caminhos e aprendendo também cada vez mais meios de alavancar a questão tão necessária para o ensino dos nossos estudantes. Mas afinal, o que o zebu tem a ver com a educação nas escolas do Triângulo Mineiro? Em 2019 mesmo, nós lançamos, né, um projeto que foi uma parceria preparada entre a CEMED e a Secretaria Municipal da Educação, que foi possibilitar essa maior discussão sobre o tema da história do zebu, que é tão relevante para a história brasileira e muito pouco tratado, né? Aqui em Uberaba e quase nada no Brasil se sabe da necessidade, né, quer dizer, de entender essa trajetória da pecuária brasileira, tendo, em boa parte, como ponto de partida, Uberaba. Graças ao trabalho da ABCZ e parceria com o setor educacional da cidade, especialmente com a Casa do Educador, desde 2019, disciplinas relacionadas à zebuinocultura integram a grade curricular das escolas de Uberaba. Uma mudança importante que prioriza a educação não formal e a ocupação dos espaços urbanos com foco sobre a história local. Nós trouxemos esses tópicos importantes, né, de relacionar, né, a história de Uberaba com a história de Minas Gerais, com a trajetória econômica brasileira, social e cultural do zebu, articulando conceitos e valores sobre a importância da história. Esse potencial pode ser muito bem trabalhado e apropriado por vocês, professores, e por isso a pertinência de nós estarmos aqui hoje discutindo esta temática tão necessária. Bom, com certeza essa parceria com a Casa do Educador e com a Prefeitura para que a disciplina ganhe lugar nas aulas de História e Geografia é muito importante, né, Tiago? Sem dúvida. E vamos dizer, toda essa ação que nós estamos desenvolvendo aqui com a CAED, né, a Casa do Educador, tem surtido um efeito incrível, né? Os professores, apesar de estarem aqui na região, de serem do município, eles estão tendo a oportunidade de conhecer a fundo, né, o que se trata realmente, o zebu e o legado que o zebu tem para com a própria história da cidade e, claro, do país, como eu venho comentando, né? Então, isso vem transformando o trabalho do professor na sala de aula, né? Ele passa a entender muito mais sobre o tema, sobre o assunto, sobre a importância do agro no desenvolvimento do país, a contribuição do município para isso, e pode efetivamente levar isso para a sala de aula. E mais, né, trazer os alunos para as atividades para fora da sala de aula, né, além da sala de aula, que é essa discussão da nossa mesa redonda enfocou, né, a atividade da educação não formal, no qual o Museu do Zebu tem muito a contribuir, né, uma fazenda, por exemplo, né, um núcleo histórico da cidade. Então, todos esses espaços, entre outros tantos, são passíveis de educação, né? Então, essa discussão se focou muito nisso. Bom, eu queria chamar para esse bate-papo nosso também o chefe do Departamento da Casa do Educador de Uberaba, Marcos Vinícius Neves, e analista de gestão educacional
da Casa do Educador, a Patrícia Prata. Gostaria de perguntar para vocês como é que vocês estão trabalhando essa questão do Zebu, porque tudo é muito novo, né? Eu imagino que tem que se discutir muito ainda, estão se adaptando, mas como é que vocês e os profissionais da educação estão recebendo essa parceria com a BCZ? Posso começar? Sim, claro. A partir de 2021, tendo a compreensão de que o Uberaba é um palco de museus, de espaços formativos, nós adotamos uma concepção de formação continuada que se chama Desenvolvimento Profissional Docente. Ela é proposta pelo professor Carlos Marcel, da Universidade de Sevilha, e ele acredita muito na formação para além dos espaços formais, ou seja, para além do muro da escola. E a formação em parceria com o Museu do Zebu é muito bem-vinda nesse sentido, tendo em vista as ações práticas, as visitações que acontecem no museu. Então nós temos buscado valorizar bastante essas atividades presenciais, ainda que elas sejam pontuais, tendo em vista que nós estamos num processo de transição para o fim da pandemia. Patrícia. E ainda, o que a gente pode acrescentar é que os professores, vivenciando na prática esses espaços, com as visitas, com toda a fundamentação teórica que o professor Tiago traz no curso, ele consegue passar para os seus alunos de uma forma muito mais clara, porque tudo aquilo que eu vivencio, eu consigo, né, transmitir com muito mais clareza. Isso também é uma coisa muito importante, né, a gente transmitir para os nossos alunos tudo aquilo que a gente já vivenciou. Então, há experiências desde a educação infantil até as últimas etapas do ensino fundamental, atividades pedagógicas que podem ser confeccionadas a partir das experiências vivenciadas no curso. Então, o professor consegue, após fazer essas atividades, adaptar para os seus alunos, então, atividades pedagógicas, e com isso, os alunos, de uma certa maneira, também vão conhecendo um pouco mais o espaço da sua cidade, entendendo aonde ele fica. E em determinadas épocas, a Secretaria também de Educação propicia a visitação a alguns desses espaços que são estudados. Então, aí é uma alegria total, porque as crianças já vivenciaram isso, a professora já soube explicar corretamente, né? Então, quando ele vai a loco, o aprendizado, né, ele acaba se concretizando de uma maneira muito mais efetiva. E é importante porque o Parque Fernando Costa está aqui o ano todo, né? Às vezes as pessoas só se lembram dele na época da exposição, mas enfim, vocês têm aqui um aprendizado que pode ser durante todo o ano letivo. Isso mesmo, e as crianças vêm sempre, né? Nós já tivemos outras experiências, talvez até o Tiago possa falar melhor que eu, mas nós já tivemos em anos anteriores experiência de trazer a educação infantil, de visitações recorrentes, por exemplo, a algumas escolas que já entram em contato diretamente com o museu para fazer essa visitação, né, local. Então, esse espaço a gente tem aproveitado ele sim, sabe, Érica, da melhor maneira possível. Bom, para a gente já ir encerrando, então, o que vocês têm programado já para 2023? Porque a gente sabe que o ano já está ali, né, encerrando. Como é que está essa programação? Temos a continuidade do curso de formação, a jornada temática em parceria com o Museu do Zebu. Temos também o que traz muito a relação de visitação em espaços formativos como o Geoparque, por exemplo. Visitações falando mais pela questão dos professores, pelos docentes da rede municipal de ensino, visitações no Museu do Zebu também. Enfim, é a parceria que se estende ao longo dos anos, há muito tempo. Coisa boa. Tiago, para a gente encerrar então, parceria super importante, gostaria só que você reforçasse, e as escolas que tiverem interesse, enfim, como é que funciona aí? Bom, então vamos lá, que não se limite somente ao Uberaba, nós queremos que, na verdade, a partir dessa parceria com a Prefeitura e a Casa do Educador, nós possamos trazer um modelo novo de formação para que, por que não, oferecer isso em algum momento também para além do município, para o país inteiro. Nós vamos possibilitar isso pouco a pouco, né? Então esse é o nosso objetivo lá na frente e que fique o convite às escolas, tanto de Uberaba, do município, que nós estamos abertos, sempre trabalhamos
um projeto pedagógico específico para cada escola que venha nos visitar. Né? Nós temos os monitores que vão conduzir essas visitas quando essas crianças vierem aqui, e nós queremos cada vez aprimorar esse trabalho, sem dúvida alguma, com essa experiência com as escolas de Uberaba, para avançar cada vez mais. Muito bom. Muito obrigada pela sua presença aqui. Parabéns aí por essa parceria. A gente agradece a parceria com a Casa do Educador também, que é bastante importante. Patrícia, Marcos, muito obrigada pela presença de vocês, tá bom? Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Obrigado. Até uma próxima. A nossa edição de hoje do ABCZ News vai ficando por aqui. A gente se encontra na quinta-feira. Até lá.